Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: o céu, a terra e o inferno. Já começou. Ministração. Grave sua mensagem. Mensagens de vitória. Novas pregações. Ore e divulgue. Esta obra é de Deus. Pregações. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, que de geração em geração Ele é existente e se mostra e se revela para o homem, quando o homem assim ou a mulher abre o coração para receber as revelações dos altos céus. Deus, nesse tempo presente, tem tentado de diversas maneiras falar com o homem através dos seus atalaia, através dos seus baluarte, através dos seus pregadores e através dos seus profetas. Por isso, entenda que Deus tem um propósito de salvação para a sua vida. Ele quer te levar para os céus. Só basta você querer entrar nessa embarcação conosco, aceitando a Jesus Cristo e tendo o nome escrito nos céus. Vamos à mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: o céu, a terra e o inferno. E nós vamos ler aqui, para ter base no que vamos falar, em Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao 18, que diz assim a palavra do Senhor: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muitos mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, para que Deus, o que operou em vós também, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, fazei todas as coisas sem murmurações e nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais resplandeceis ou como aos astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo, e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Ministração. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ao que nos interessa. Tema de mensagem que é os céus, a terra e o inferno. Vamos começar primeiramente pelos céus. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, está escrito lá em Gênesis. E após Ele ter criado os céus e a terra, tudo é criação da parte de Deus. As estrelas, o Senhor conhece a cada uma o seu nome.
E se Deus assim conhece as estrelas, cada um seu nome, quanto mais nós, criaturinhas simples, seres humanos comuns, que quando se entrega para Deus, se transforma em seres humanos espirituais e sobrenaturais, que entende as coisas de Deus e sabe que vai morar nos céus. Mas eu entendo que este céu de glória é onde Deus está, é onde Deus assim enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, e os anjos celestiais passeiam por essa terra para assim guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Então entendemos que nós não estamos sozinhos sobre a face da terra. O Senhor está conosco. Para onde nós iremos, os nossos passos são contados por Deus. Ninguém está longe dos olhos do Senhor, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus é como chama de fogo e passeia sobre toda a terra, vendo o justo e também o injusto, mas o Senhor guarda aquele que assim teme o seu santo nome. Salmo 34, versículo 7, que diz: o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, os livra e os guarda do mal. Temer a quem? O anjo não, temer a Deus. Está temendo a Deus, está adorando a Ele, exaltando o seu santo nome, fazendo o nome dEle conhecido. Ele vai te guardar, aonde você estiver, aonde você andar, nenhum mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Todas as vezes que uma pessoa se entrega para Deus, esta pessoa é imortal. Ela não passa desta vida para outra, a não ser por ordenança de Deus. Ninguém para essa pessoa, nem homem, nem diabo, nem ninguém, porque ela está fazendo o nome de Deus conhecida. Ela está pregando o evangelho, está dando testemunho, está indo para onde o Senhor ordena, está fazendo a obra de Deus. Mas eu entendo que primeiramente começou nos céus, e primeiramente lá nos céus começou a primeira guerra lá em cima, aonde que Satanás se rebelando contra Deus e fazendo a terça parte dos anjos de Deus ficarem do lado dele. A Bíblia diz que houve uma batalha lá em cima, uma batalha travada, a batalha dos tais, aonde os anjos de Deus do lado, os anjos de Satanás do outro, Satanás do outro lado, Deus do lado de cá, e a batalha travada lá em cima. Mas a Bíblia diz que só ganha e vence aqueles que estão servindo a Deus, porque na mesma hora Deus pegou a Satanás e com a terça parte dos anjos que foi junto com ele, que assim Satanás conseguiu delubriar aqueles anjos e voltou aqueles anjos para ficar do seu lado, e entendendo que lá de cima ele foi expulso lá de cima e veio para as regiões mais baixas. Então entenda, se nós não vigiarmos com a nossa vida, se nós não estivermos na posição e não estivermos ouvindo a voz de Deus, nós vamos ser manipulados por homens e vamos ser enganados por Satanás. Para que você venha ter o discernimento e para que você possa caminhar e chegar aos céus, tem que observar a palavra de Deus, obedecer os seus mandamentos e entrar na direita com o Senhor. Mas eu entendo que os céus são para aqueles que vão herdar a salvação. E só herda a salvação aquele que está seguindo a Jesus Cristo. Só herda a salvação aqueles que não lutam por estatuto por essa vida, que não lutam pelo poder desta vida, mas lutam pelo poder do reino de Deus, ganhando alma, pregando o evangelho, fazendo a diferença e fazendo o nome de Deus conhecido. Entendemos que há tempos fora de tempo, dentro de um tempo, o Senhor desde o início da criação até o nosso ano de hoje, nosso ano de 2005, o Senhor Deus tem trabalhado de diversas maneiras, levantado profeta, pregador e sacerdote, aqueles que estão à disposição, não de lutar por essa vida, mas lutar pela vida de Deus, pregando o evangelho, ganhando almas e arrancando as almas da mão de Satanás. Eu entendo que o Senhor tem separado a cada um de nós para fazer a diferença nesse tempo presente. Não entenda você uma coisa que eu vou te falar nessa tarde, entenda o que eu vou te dizer nesta hora. Você pode ser até analfabeto, você não pode ter nem conhecimento nenhum de teológico ou conhecimento de escola do segundo grau ou faculdade, mas quando você se entrega para Deus, observa a sua palavra, nem que você não consiga ler, mas se você está ouvindo a palavra do Senhor e está guardando em seu coração, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que a gente leu e ouvimos, e Ele nos leva, Ele nos conduz. É o Espírito que prepara, é o Espírito que vocaciona. Separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho preparada, a obra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Faça a diferença, não deixe ninguém fazer a diferença por você. Faça a tua diferença, pega a tua experiência
de Deus. Deus vai transformar a tua vida e vai fazer você um fogo pentecostal, fogo de tal maneira que quando você pegar a palavra para ministrar, o mover da palavra vai movimentar. Deus vai fazer um movimento e é um avivamento através da palavra do Senhor. Quantas e quantas vezes pregando por aí aonde eu ia, onde o Senhor assim ordenava, eu entendo que eu via o mover dentro da palavra. Só não sente quem está morto mesmo, e ainda que esteja morto vai ressuscitar, porque o Senhor ressuscita, ainda que seja de 4 dias. Lázaro, sai para fora, que hoje chega a ressurreição até você. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas de vivo, porque para morar no céu e para chegar lá em cima tem que estar vivinho. Se tiver morto, se tiver na carne e no osso, não vai chegar lá. Mas se tiver pelo Espírito, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e verdade, porque temos que ser espiritual. Para chegar aos céus temos que ser diferentes, separados do mundo e adorar a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Há muito excesso de homens no nosso meio, irmão. Há muitas tradições que estão invalidando a palavra de Deus. Há muito excesso em cima. Há muito mandamento de homens, mas não tem nada a ver com os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus liberta. Os mandamentos de Deus mostram o caminho. Os mandamentos de Deus diz levanta e anda, porque a jornada é muito longe. Os mandamentos de Deus para qualquer um. Os mandamentos dos homens, quer dizer, os mandamentos dos homens para qualquer um, mas os mandamentos de Deus liberta o homem, mostra o caminho e diz para ele: pregai, pregai. Os mandamentos de Deus diz para você: pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Os mandamentos dos homens diz: não precisa ir tão longe, não precisa mais meditar, isso é o mandamento dos homens, não precisa mais ler a Bíblia, leia só o Novo Testamento. Mas o mandamento de Deus diz: leia de Gênesis e Apocalipse, porque conhecerei a verdade, a verdade vai vos libertará. Quer dizer, conhecer a verdade vai vos libertar. Se não ler a palavra, não vai ter libertação, vai ter emocionalismo. Aleluia, glórias a Deus. Isso é só o começo, para a gente chegar aos céus. Daqui a pouquinho vamos na terra e você vai entender um pouquinho mais do inferno. Mas continuando, para se chegar aos céus, Deus, desde o início da criação, o nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus que fez o céu e a terra, desde o início da criação até os nossos tempos de hoje, Ele tem vocacionado, Ele tem separado, Ele tem confiado e Ele tem dizido, Ele tem falado para os homens e as mulheres: cadê você? Cadê aquele que vai fazer a diferença? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Cadê aquele para pregar o evangelho? Você tem que se apresentar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, para que seja galardoado. E para que se chegue aos céus, primeiramente, tem que ajeitar a vida. Segundo, tomar vergonha de crente, entrar na direita com Deus e começar a pregar o evangelho. Terceiro, cuidado com as tradições que andam no nosso meio. Essas tradições têm invalidado e têm tirado o Espírito do meio de nós. Essas tradições têm feito que os homens parem e que lute um contra os outros. Não se luta mais contra Satanás. Entenda, quando eu vejo um homem que deixa de lutar contra Satanás e começa a lutar contra os outros, eu entendo que Satanás está nesse meio e está com o seu trono dando risada e tudo. Porque no livro do Apocalipse diz que há lugar que Ele coloca o seu trono, mas nessa hora Deus vai levantar pregadores e pregadores para quebrar o trono de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Se os filhos das trevas, quando se une com Satanás, se transforma em feiticeiro, imagine quando os filhos de Deus, irmão, se une com o Espírito Santo, se transforma em profeta, pregador da palavra, e não há quem vos engane. Entenda, ele ainda diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Aleluia, glórias a Deus. Ninguém vai fugir, irmão. Eu não vou fugir, você não vai fugir. Nós não vamos ser diferentes, tanto crente como não crente. A hora que se encontrar com Deus, vai ter que prestar conta de tudo que fez e tudo aquilo que deixou de fazer para o Criador. Aleluia, glórias a
a Deus, não há desculpa, não há desculpa, não adianta querer jogar para A e para B, não adianta querer jogar para C, eu me afastei por causa disso ou aquilo, você se afastou porque você quis, porque a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos, dizendo que nada nem ninguém nos separará do amor de Cristo. Entenda uma coisa, a salvação é individual, é cada um por si, Deus por todos, tu tem que fazer a tua parte, e Deus vai fazer a parte dele, porque a salvação, ele já fez, entregou Jesus Cristo para morrer por nós, e nos dar a vida eterna em seu Filho Jesus. Entenda, após aceitar a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem para dentro de nós, e após termos o Espírito Santo, o anjo do Senhor anda ao nosso lado, nos guardando e livrando do mal. Isso não é coisa de carochinha, isso não é conversa fiada, há um anjo poderoso que anda do lado daqueles que temem a Deus, e esses anjos estão para guardar todos aqueles que hão de herdar a salvação. Não precisa de guarda-costa e nem de segurança, só um anjo dá conta. A Bíblia diz que um profeta estava passando uma situação difícil e de repente se levantou um exército inteiro para poder assim tirar a vida daquele profeta, irmão. Profeta que está na direção, na mão de Deus e fazendo a obra do Senhor, nem cão, nem homem, nem demônio, nem ninguém vai parar esse homem. Se tentar, o anjo de Deus vai passar por cima. Se o anjo não der conta, o próprio Deus vem, mas vai livrar e dar livramento para aqueles que fazem o seu nome conhecido. Nós não estamos trabalhando em vão. Nós não estamos trabalhando para Deus em vão. Entenda, há uma recompensa para aqueles que trabalham para Deus, não para o homem, para Deus. Cuidado com as tradições de homens que andam no nosso meio. Para aqueles que trabalham para Deus, há uma recompensa muito grande. Tem um porém, irmão. Pensando que Deus esquenta? Se eu não fazer a obra, Deus levanta a outra e faz. Se você não vai fazer a obra, o problema é seu. Deus levanta a outra e faz. Mas a obra do Senhor não para. Em Salmos está escrito assim, dizendo que nos últimos dias toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Todos conhecerão quem é o Deus que fez o céu e a terra. Em Apocalipse diz que muitos vão dizer para os montes, para o rochedo: caia sobre nós, porque nós não aguentamos olhar para a face daquele que veio para nos julgar. Entenda, se você quer ser filho da salvação e quer morar no céu de glória, se quer ir para o céu, ajeita as veredas, entra no caminho reto para morar do lado de Deus. Aleluia, glória. Ou você acha que é fácil chegar ao céu? É fácil não, mas também não é impossível. Não é fácil chegar, mas também não é impossível. Faça a tua parte. Porque do mesmo jeito que os discípulos aconteceu com eles, Jesus Cristo também vai acontecer conosco também. Mas Jesus Cristo deixou a promessa dizendo: quando vos perseguirem e disserem tanto mal contra a tua vida, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Você tem uma herança muito grande, eternamente morar do lado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso é só a introdução. Só a introdução, não entramos nem na mensagem ainda. Vamos lá então. Versículo 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos. Irmão, versículo 10 diz: para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Tá vendo aí? Naquele dia não vai se escapar ninguém. Vai estar os ricos, os poderosos, os pobres, vai estar os macumbeiros, os feiticeiros, os idólatras, os prostitutas, as prostitutas, vai estar todos aqueles que amam e cometem a mentira, como diz no livro de Apocalipse. Naquele dia ninguém vai se escapar. Vai estar os salvos e vai estar os não salvos. Então, se você quiser ir para o céu, aceita agora a oportunidade de salvação, aceitando a Jesus Cristo, procurando uma igreja mais próxima da tua casa, para salvar a tua alma da condenação do inferno. O tema da mensagem é céu, terra e inferno. Primeiramente começou nos céus. Segundo, Deus veio fazer o seu projeto aqui na terra. Satanás atrapalhou. Terceiro,
Inferno é o lugar para onde vai todos os desobedientes, todos os materialistas, todos aqueles que tiveram uma vez a oportunidade de salvação e não quiseram. Vai queimar no fogo do inferno. Aleluia, glórias a Deus. E dessa realidade ninguém foge. Dessa realidade ninguém foge, nem eu e nem você. Mas a única diferença de você e de mim é que eu tenho a alma salva e você não tem. A única diferença do crente para não crente, o crente vai morar no céu porque está seguindo a Jesus Cristo. E o não crente vai queimar no fogo no inferno, se não se arrepender a tempo. Porque a oportunidade de salvação é dada para todos, tanto ruim como bom. Deus dá oportunidade de salvação para todos. Observando a Bíblia, observando as Sagradas Escrituras, eu vi que até os homens mais perversos dos tempos passados e até desses tempos agora, Deus dava oportunidade de salvação. Quem nunca ouviu falar do Deus Dagon, que através daqueles homens lá miseráveis sem vergonha, pregaram a Arca da Aliança? Sabe o que fizeram? Tentaram fazer a Arca da Aliança se prostrar perante o Deus Dagon, mas porém, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então entenda uma coisa, eles botaram a primeira vez, Deus foi lá, fez a estátua de pau, de madeira, se prostrar perante a Arca da Aliança, a primeira vez. Aí foi lá, eles foram lá, entraram no templo porque houve um barulho, aí levantaram o Deus Dagon de novo, Deus de Satanás, miserável sem vergonha. Aí o que aconteceu? Na segunda oportunidade, aí Deus fez aquela estátua miserável sem vergonha se prostrar perante a Arca de novo. Segunda oportunidade, eles nem observaram. Na terceira, irmão, não tem esse negócio. Deus tem limite. A paciência de Deus tem limite. Tá certo que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, mas tem limite. A primeira vez eles zombaram, a segunda vez, na terceira, Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que Deus pegou aquela estátua miserável sem vergonha que estava lá do Deus Dagon e fez aquela estátua em pedaços. Foi perna para um lado, braço para o outro, cabeça para o outro. Entenda uma coisa, e Deus saiu ferindo a todos aqueles que tentaram escarnecer dele com hemorroida. Foi necessário eles tirar a Arca da Aliança de lá e falar: tira isso daqui, porque senão Deus vai nos matar. E Deus não se deixa escarnecer. Deus dá a primeira oportunidade, Deus dá a segunda, Deus dá a terceira. Se não quiser, vai queimar no fogo do inferno e depois não adianta vir com desculpa, porque a oportunidade de salvação é dada no tempo oportuno. Se não quiser, não vai para o céu. Aleluia, glórias a Deus. E muitas outras passagens observando dentro da palavra do Senhor de homens perversos, até para aquela mulher Jezabel. Era uma mulher sem vergonha e miserável, mas Deus também deu oportunidade para ela, tempo fora de um tempo e dentro de um tempo. E ela também não quis, preferiu seu próprio caminho, preferiu seguir. E Deus falou para o rei: vai lá e acaba com Jezabel e toda a sua família. E ela se enfeitou todinha, estava em cima do palácio lá, toda enfeitada, pensando que ia enganar o rei. Mas o rei tinha uma ordenança de Deus que era para poder destruir. Ela teve essa oportunidade, não quis, foi destruída porque Deus deu a ordem. E quando Deus dá a ordem, profeta, sacerdote, nem rei pode voltar atrás. Tem que executar a ordem de Deus. Aleluia. Quantos que em nossos tempos, irmão, profetas, sacerdotes, pastores, bispo, tudo segue espiritualmente. Não são todos, mas alguns já ficaram cegos espiritualmente, sabe por causa de quê? Por causa do material, por causa do dízimo e da oferta. Mas Deus está vendo isso. Quando o homem de Deus ou a mulher de Deus perde a visão, nem que seja neste tempo presente, a jumenta também se levanta para profetizar, advertir o homem. Aleluia, glórias a Deus. Observando a Bíblia, eu vi que até com os animais Deus tem comunicação. Eu vi que os animais não são bobos, não pode ter problema de audição. Quando Deus fala, sua ordem tem que ser executada. Então você que é cego, passa a enxergar de novo, passa a ouvir a voz de Deus e pregar o evangelho da verdade. Aleluia, glórias
glórias a Deus. E tem um recado para você aqui, ó. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra. Ninguém vai se escapar. A Bíblia diz que o mar deu os mortos que ali havia. A Bíblia diz que a terra deu os mortos que ali havia. A Bíblia diz também que aonde vinha a morte, Deus dali saía. Mas se entregar, sabe para quê? Para prestar conta a Deus. E é aquela divisão, desse lado esquerdinha e desse outro direitinha. Só vai ser galardoado aqueles que estiver na direita com Deus, com a vida endireitada. Aleluia, glórias a Deus. Não adianta você querer enganar, não adianta você querer se enfeitar para fugir da mão de Deus, porque da mão de Deus ninguém se foge. Horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Caiu, faça a obra dele, porque senão mais tarde você vai se arrepender. Mas continuando, primeiramente nos céus, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 14 diz: os céus e os céus dos céus são do Senhor. Em Neemias 9,6 diz: Senhor, tu fizeste os céus e todo o seu exército. Em Salmo 9,6 diz: os céus anunciam a sua justiça e a glória do seu firmamento. Entendemos também que em Gênesis 3,17 diz sobre a face da terra. Em Êxodo 3,5 diz sobre a face da terra. Isaías 11,9 diz: a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Mas em Isaías 66,1 diz: a terra é escabela dos seus pés. Quer dizer, Deus está lá em cima, irmão, lendo a Bíblia. Meu Deus do céu, Deus está lá em cima. Se os pés dele estão aqui embaixo, imagina o tamanho de Deus, o tamanho de Deus. Mas graças a Deus, irmão, que o nosso Deus é grandão, mas ele cabe no coração de todos aqueles que abrem o coração para ele. Ele vai habitar. Deus, ele quando bate a porta, eis que estou a porta e bate, é porque ele quer entrar, quer habitar, quer fazer morada, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus, não é covil de demônio, não é covil de demônios, é morada do Deus Altíssimo. Nosso corpo é templo de Deus. E tem porém, tem que ser limpo e adornado, tem que ser limpinho para Deus. Não pode estar de qualquer maneira não, que Deus não vai habitar nesse lugar. A tua vida, o teu corpo, o teu lábio, tudo tem que ser morada de Deus. Tudo tem que ser morada de Deus. A tua vida não pode ser covil de demônios. A tua vida não pode ser morada de Satanás. Tem um provérbio que diz por aí que mente vazia é a oficina do diabo. E tem mais outros que andam, um monte de provérbio que anda por aí. Mas entenda uma coisa. Salmo 22, versículo 3. Vou tocar nesse assunto de novo. Deus habita entre os louvores. Estou falando do Criador. Estou falando daquele que nos criou, que permitiu que a gente viesse a este mundo. Deus habita entre os louvores. Se a ordem cronológica das palavras Deus habita entre os louvores, ele só habita entre o louvor. Satanás habita entre música mundana. Se você quer Deus dentro da tua casa, arranca essas músicas mundanas daí e bota louvor e adoração para adorar o Deus que fez o céu e a terra. Aleluia, glórias a Deus. Quantas e quantas vezes ninguém nunca me ensinou isso, ninguém nunca me falou essas palavras, tão somente falava que não tinha nada a ver. Não pode ouvir isso, aquilo, outro. Entenda, Deus quer que o seu povo seja separado. A Bíblia diz lá em Tiago dizendo: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. Ou você é de Deus ou de Satanás, ou você está servindo ao Altíssimo ou está servindo o reino das trevas. Seja diferente e Deus vai te dar os céus. Aleluia, glórias a Deus. Os céus, a terra e o inferno. Nós só estamos emprestados aqui. Não é emprestável que eu falei, não. Nós só estamos emprestados aqui. Uma hora Deus vai pedir conta da nossa vida. Uma hora Deus vai falar: acabou para você o tempo. Pum, parte. E aí? Tem uma passagem lá em Lucas que diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tem preparado e para quem será? O que tu está fazendo sobre a face da terra? O que tu tem preparado para o Criador? Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus.
a Deus. Falei dos céus, falei da terra e falei um pouco do inferno. Vamos falar mais então. A Bíblia diz em Salmos 16:10 que diz: não deixará a minha alma no inferno. Já no Antigo Testamento, em tempos passados, os salmistas tinham preocupação, irmão, de a sua alma queimar no fogo do inferno. Eles já tinham entendimento, eles sabiam que existia um inferno que não foi preparado para o homem, mas foi preparado para Satanás e os demônios. Agora o homem vai para lá porque segue os seus próprios caminhos e não quer seguir os caminhos de Deus. Mas lá em Provérbios 15:11 diz: o inferno é a perdição dos homens ímpios. Sabe, entenda você uma coisa que eu vou te dizer, porque lá em Provérbios também 15:24 diz: o sábio olha para cima para que se desvie do inferno que está embaixo. Aleluia! Se quiser morar no céu é desse jeito. Se quiser morar no céu tem que ser diferente. Se quiser morar no céu tem que largar lambique. Se quiser lá morar no céu tem que largar todo o caminho de pouca vergonha. Andar em santidade ao Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor não vos chamou em vão. O Senhor não vos revelou nada disso em vão. Ele nos revelou para que nós possamos passar para você e vos dizer que é uma luta espiritual que nós estamos travando, que não podemos ver. Mas quando nossos olhos espirituais se abrem, a gente entende que há o reino de Deus e o reino das trevas. Mas para desempatar esse negócio, é reino de Deus, o reino nessa terra que é o reino de Deus, e o reino das trevas se desempatou. É 2 contra 1. Mas entenda uma coisa: Satanás, ele é astuto. Satanás, ele luta contra tudo e contra todos e não tem misericórdia de ninguém. Tem uns que dizem por aí assim: não, ele está a milésimo de distância. Quem te enganou? A Bíblia diz que ele anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Todas as vezes que o Senhor Deus, que fez o céu e a terra, confia a sua palavra em nós, que somos seres humanos, é para a sua palavra ser transmitida, é para a sua palavra ser anunciada. A palavra de Deus não é pregada porque dá dinheiro, mas a palavra de Deus é pregada porque dá salvação. Muitos estão pregando a palavra de Deus pelas riquezas dessa vida, mas não estão pregando mais a palavra de Deus pelas almas para ganhar e para salvar a sua alma. A Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quantos que já estão perdidos e já nem sabem mais o endereço dos céus? Aleluia, glórias a Deus. Versículo 13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem opera em nós tudo aquilo que Ele tem que operar. A doença não pode nos estragar, a morte não pode nos estragar, o mal não pode nos estragar, o homem não pode nos estragar, os demônios não podem nos estragar, ninguém pode nos estragar. O único que decide a nossa partida dessa vida para outra é Deus. O único que diz a hora em que nós vamos partir é Deus. Ainda que Satanás sem vergonha diz que nós vamos partir, não vamos, porque se ainda Deus tem promessa dele em nossa vida, em vida, né, sobre a face da terra, vai haver cumprimento de todas as promessas de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações e sem contenda. É sem murmuração e sem contenda. Eu me lembro um certo caso que chegaram para mim e falaram assim: irmão, você concorda com a separação? Aí eu não. Se Jesus não concordou, eu não vou concordar. Mas Jesus deixou em aberto. Se quiser separar, separe, mas que fique só. Aí vieram com o caso de Moisés, dizer: mas Moisés deu a carta lá no seu tempo, a carta de divórcio. Se ele deu, o problema dele, mas Jesus não liberou nada. Aí
Na hora que aquela catuca daqui, catuca de lá, tem pouco tempo numa reunião entre os irmãos aí. Aí eu falei para ele assim, vem cá, Moisés deu, não deu? Aí deu para separar, não deu? Deu. Mas vem cá, me diga para mim aqui, quantos foram que entraram na terra prometida? Hein? Nem Moisés entrou por causa do povo. Mas entenda, o único que viu foi Moisés. Moisés, você vai ver a terra prometida, mas não vai entrar, só vai ver. O povo não. O restante, por causa da murmuração, morreu no Egito. Morreu lá atrás, quer dizer, morreu no deserto por causa da murmuração. Os únicos que entraram na terra prometida foi Josué e Caleb. Sabe o que quer dizer? Só vai morar no céu se estiver dentro da vontade de Deus, sem murmuração. Aleluia, glórias a Deus. Não tente querer questionar a palavra do Senhor. Não tente querer questionar a palavra de Deus. Você é louco querendo fazer uma coisa dessa, porque a palavra do Senhor diz no livro dos Provérbios que quem rejeita a palavra perecerá. Entenda, o que alimenta nossas almas e nos mostra o endereço para os céus é a palavra de Deus. A conhecendo a verdade, ela vai nos libertar. Mas se nós a desprezamos, nós vamos perecer e queimar no fogo do inferno. Uma coisa eu digo, é o que eu ando falando pelas igrejas por aí. Tanto quem ensina a palavra de Deus erradamente e quem ouve o ensinamento errado, os dois queimarão no fogo do inferno. Entenda, tanto quem ensina a palavra de Deus errado e quem ouve o ensinamento errado, os dois vão queimar no fogo do inferno. Não vai morar no céu, porque você só vai para o inferno se você quiser. Você tem a palavra de Deus, pode ler, agora só cabe você discernir os espíritos para poder adorar a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Não se iluda com palavra de homens que só está de olho no teu dindim. Não se iluda com palavra de homens que tem tradições e mandamentos de homens que está invalidando a palavra de Deus. Jesus Cristo já falava acerca disso. Entenda, a casa do Senhor não é covil de demônios. A casa do Senhor não é vendas de produtos de não sei lá de quê. Mas a casa de Deus, Jesus Cristo falou, a minha casa será chamada casa de adoração. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 15 diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, e culpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Quer ser astro? Quer aparecer? Quer? Prepare então. Perseguição, luta, calúnia, tudo aquilo que você imaginar vai vir contra a sua vida. Mas entenda, é porque você está fazendo a obra de Deus, é porque você está sendo diferente. Vigie com quem anda junto com você. Ande com pessoas que estão querendo compromisso com Deus, não com pessoas que andam com dois movimentos, uma hora na igreja, outra hora no mundo. Seja diferente para adorar a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Sendo astro no mundo, pode dar um sorriso aí. Dá um sorriso que está sendo filmado lá no céu. Deus está registrando tudo. No livro do Apocalipse diz concernente a isso. E abriu o livro, e abriu outro livro, e cada um foi julgado segundo as coisas que estão escritas nesse livro. É sinal que a tua vida e a minha vida está sendo registrada por Deus. Aleluia, glórias a Deus. Tem gente que pensa que Deus é cego. Tem gente que pensa que Deus não está vendo nada, mas Ele está vendo tudo. Jesus Cristo já falava concernente a isso. Não vos alegrai-vos porque o demônio se vos sujeita. Não vos alegrai por causa de maravilha e milagre, mas antes fica alegre porque o vosso nome está escrito nos céus. Os céus, a terra e o inferno. Há uma separação muito grande. Estamos sobre a face da terra, perseverando e lutando para poder morar no céu. Tanto para viver sobre a face da terra, mas vigiando para não perder a salvação e ser impedido de morar nos céus. Entenda que inferno é realidade e céu também. Entenda que Deus é realidade, Satanás também. Entenda que o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é uma das maiores realidades de todos os tempos. Ele não fez aquilo em vão.
Para isso, no último dia do julgamento lá junto com Deus, pelo que está escrito aqui na palavra do Senhor, no versículo 10, que diz: para que todo joelho se dobre ao nome de Jesus Cristo, dos que estão sob os céus, na terra e debaixo da terra, e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor da glória. Hoje você não confessa, hoje você não quer dar glória, hoje você não quer entrar no caminho, mas naquele dia você vai ter que confessar, naquele dia você vai ter que adorar, naquele dia você vai ter que dizer, não vai ter como fugir, então adora agora, vai ensaiando agora para poder chegar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Comece a ensaiar aqui embaixo, comece a fazer o teu ensaio, chama o teu grupo aí, chama não sei quem, pega esse grupo de tititi, de fofoca, de miserável dos infernos e junta contigo aí, vamos parar com fofoca, vamos ensaiar aqui embaixo, dando glória a Deus e aleluia, falando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador desta nação e do mundo, para poder chegarmos no céu. Aleluia, glórias a Deus. É a oportunidade de Deus para todos os seres humanos, desde o início da criação, isso chegou até os nossos tempos e vai muito mais além. Hoje eu estou falando para você, mas outro pode estar no meu lugar, porque numa hora dessa da vida eu posso partir, eu posso morrer a qualquer momento, eu posso partir a qualquer momento. Eu não sei qual é a determinação de Deus para a minha vida, eu só sei de uma coisa: a hora em que Deus me chamar e te chamar, vamos entrar no céu de cabeça erguida. Aleluia, glórias a Deus. Aproveite este privilégio de morar nos céus. Aproveite esse privilégio de ser salvo em Cristo Jesus, porque o que Ele fez na cruz do Calvário foi muito grande. O que Ele fez com a gente, pela gente, quer dizer, Ele nos deu a salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Tenha vida eterna para poder morar no céu. Não se iluda com este mundo. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 17 e 18 diz assim: e ainda que seja oferecido por limitação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgue e me regozive com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo. Por isso mesmo, sabe por causa de quê? Porque nós já temos as almas salvas, a nossa alma está salva, a tua alma está salva, fica alegre, você vai morar no céu. Não se preocupe com a tribulação, não se preocupe com o vento, uma hora isso vai passar, e se você partir dessa vida para outra, vá feliz, porque você vai morar no céu. Lá no céu não vai haver choro. A Bíblia diz que o Senhor vai chegar e vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, vai vir com o lencinho da eternidade e vai enxugar e vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo. Há um registro lá em cima. Se Jesus Cristo falou isso, há um registro lá em cima. Jesus Cristo falou que Ele próprio vai chegar e vai dizer, o próprio Jesus vai chegar e vai dizer: vindes, vindes, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo. Se Jesus Cristo falou isso, está registrado lá em cima. Se está registrado, nós vamos para lá, vamos morar no céu. Agora, para aqueles que não querem nada com Deus, não querem nada com Jesus, não querem nada com Satanás, com santidade, Satanás vai dizer assim: vinde, desgraçados do inferno, vinde, possuir com tristeza o reino de treva que vos espera, desde o dia que vocês tiveram a oportunidade e que não quiseram. Desde a fundação do mundo, esse reino de treva vos espera, porque não quiseram a salvação em Cristo Jesus. Então entenda-se, para ir para os céus,
É necessário aceitar Jesus Cristo e andar em santidade ao Senhor, porque seguindo a paz com todos e a santificação, nós vamos morar nos céus. Entenda uma coisa, se a gente não obtiver, se a gente não ter essa salvação a tempo para a nossa vida, o que a gente vai ouvir vai ser isso do maligno. Quando queimarmos lá no fogo do inferno, nós vamos ouvir tudo isso. Mas para aqueles que estão salvos, eles vão ouvir: salvação ao nosso Deus, glória Hosana, por aquele que nos salvou. Você e eu estamos de passagem nessa vida. Ninguém vai ficar para semente. Ninguém. Você já viu como é que você está envelhecendo? Está ficando velho, mucurongo. Está aparecendo um monte de varizes aí, um monte de doença. Você já reparou? Tu vai partir, eu vou partir. E aí? Temos que estar pronto para ir para os céus. Ou você acha que não existe vida do outro lado da vida? Você acha que só existe vida nesta vida? Existe uma outra vida. Lendo a Bíblia eu vi que são dois tipos de morte. A morte carnal, que é essa física, e a morte espiritual. Mas só vai ter a morte espiritual aqueles que não quiseram a salvação. Mas aqueles que aceitaram a salvação em Cristo Jesus vai morar no céu de glória e vai estar eternamente do lado de Deus. Essa é a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração, com o seguinte tema: os céus, a terra e o inferno. Por isso aceite a Jesus Cristo enquanto é tempo, porque para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. A intenção de Deus é ver a tua alma salva e você morar no céu de glória. Por isso se entregue para ele e você vai ver quão grande é a obra de Deus na sua vida. Você vai morar eternamente do lado de Deus. Você vai estar eternamente do lado de Deus, porque Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por todos nós e nos dar a vida eterna. A salvação é realidade, a perdição também. Mas aceite a salvação em Jesus Cristo para você poder morar nos céus. Fuja da condenação, aceitando a Jesus Cristo, porque se você aceita Jesus Cristo, você tem direito a morar no céu. Mas após ter esse direito, continue perseverando, para que a tua alma seja salvo e você more eternamente do lado de Deus. Que Deus possa falar mais forte ao seu coração e te iluminar a cada dia, até a consumação dos séculos.